João capítulo 1, a partir do 35. Lembrando que o tema do nosso acampamento é Siga o Mestre. João 1, a partir do 35. Amém? No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos e olhando para Jesus que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: Achamos o Messias, que significa Cristo. E levou-o a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pedimos a ministração do Teu Espírito Santo para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Eu lembro de um cântico que eu cantava na adolescência. Até há pouco tempo a gente cantava na igreja, às vezes nos acampamentos, que dizia mais ou menos assim: eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo porque Ele morreu por mim. Vocês não conhecem, né? Só eu que sou velho aqui, né? Tem 2 velhos ali também. 2 idosos. E tem vários outros hinos em que a gente canta, que a gente ama a Deus. Tem um que falava assim: Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Tem alguém que lembra, sabe desse hino também? Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Então a gente gosta de cantar assim, que a gente ama Jesus. O nosso negócio é Jesus, que a gente troca tudo por Jesus, que a gente quer seguir Jesus. Mas às vezes a gente mesmo percebe que tem uma distância entre aquilo que a gente canta, entre aquilo que a gente fala a respeito daquilo que a gente sente que é por Jesus e aquilo que de fato é a nossa realidade, aquilo que a gente faz e o tamanho do nosso amor. Porque se você ler a Bíblia, principalmente o Evangelho, você vai ver que o amor a Deus não se mede pelo quanto a gente canta. Não se mede pelo quanto a gente diz que ama. Mas o amor a Deus se mede pelo quanto a gente está disposto a obedecer. Jesus disse assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Jesus disse assim outra vez: Se vocês quiserem ser os meus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Então Jesus, se não tinha uma coisa que Jesus tinha vergonha, era de assumir: eu sou Senhor da tua vida. Eu sou o Senhor. E se você quiser andar comigo, se você quiser me seguir, você vai ter que ouvir o que eu falo e não pensar 2 vezes. Para o Senhor não existe não como resposta. Então a gente vai percebendo, porque a gente aprende que amar é obedecer, mas a gente vê também, se a gente é sincero com a gente mesmo, que a gente não está tão disposto assim a obedecer Jesus. A gente quer assim Jesus para ajudar a gente no trabalho. A gente quer assim Jesus para patrocinar algum sonho pessoal. Aí a gente começa a orar. A gente começa a pedir. A gente começa a dizer que está com fé. A gente quer Jesus para essas coisas. E a gente quer obedecer Jesus assim até o ponto que não atrapalhe muito a minha vida. Eu quero obedecer Jesus, mas
Se isso significar atrapalhar minha vida, aí eu já vou pensar duas vezes. Eu não sei se eu estou disposto a perder o emprego por causa de Jesus. Eu não sei se eu estou disposto a cortar um relacionamento com alguma pessoa por causa de Jesus. Que essa pessoa me interessa. Eu não sei se eu estou disposto a perder algumas coisas na minha vida, conforto, oportunidades, por causa, eu não estou, por exemplo, disposto assim a perdoar muita gente. Não estou disposto. Não estou disposto assim a ser amigo de todo mundo, sabe? Na igreja, por exemplo. Ter que ir conversar. Assim, dizer um oi, tudo bem, mas mais do que isso. Resolver aquilo que ficou lá atrás. Para se ter um amor não fingido, como o apóstolo Paulo diz. Eu sei que Jesus quer. Mas eu não sei se eu estou disposto a obedecer. Então, a gente vai andando com Jesus e a gente vai percebendo que a gente não ama tanto Jesus quanto a gente diz que ama. Porque se amar Jesus significa obedecer Jesus em tudo, então o meu amor ainda não está aperfeiçoado. E aí quando eu começo a andar com Jesus, sabe o que acontece? Eu não percebo o quanto eu amo Jesus. Mas eu vou percebendo o quanto que Ele me ama. Apesar de eu não amar Ele. Eu vou descobrindo que Ele me ama a despeito do meu desamor. E por quê? Porque à medida que eu vou andando com Jesus, eu vou descobrindo algumas coisas a respeito de Jesus que me fazem pensar assim, como é que eu posso não amar esse Jesus? Por exemplo, quando eu começo a andar com Jesus, eu vou descobrir que Jesus me aceita. Eu vou descobrir que Jesus, Ele é a única pessoa que me conhece de verdade, sabe tudo que eu penso e mesmo assim gosta de mim. Porque eu não sei se você teve assim alguma impressão um dia de que alguém disse que te admira, disse que gosta de você, disse que te ama, mas aí você pensa assim, é porque ela não sabe o que eu penso. É porque ela não sabe o que eu fiz no verão passado. Um certo pregador disse assim que Deus é o único que não ama enganado. Porque Ele ama a gente sabendo exatamente quem a gente é. Muita gente ama você enganado. Em outras palavras, não ama você, ama a imagem que ela faz de você. Mas quem ama você sabendo quem você é Jesus. Porque, por exemplo, quando a gente vai colocar um apelido em alguém já teve aqui apelido na infância? E você sabe que apelido é assim, né? Apelido as pessoas colocam na gente não por causa das nossas qualidades, né? Não pelo que elas enxergam do lado de dentro, pelo que elas enxergam do lado de fora. Por exemplo, ninguém vai ter como apelido fofão porque é magro. Porque tem corpo de bailarino. Ninguém vai ser conhecido como pavio curto porque é manso. Porque é amável. Agora, interessante é que Jesus, ele olha para o tal do Simão aqui, e ele diz assim no versículo de número 42, Jesus fixou nele o olhar e disse, tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. E Pedro, você sabe, significa pedra. Pedra que é uma coisa assim estável, uma coisa firme, uma coisa que não muda.
Agora, os amigos do Simão aqui, quando ouviram Jesus falando assim, você vai ser chamado Pedro, você vai ser chamado Pedra, eles devem ter cutucado um ao outro assim, ele está falando do Simão mesmo? Porque pelo que a gente conhece do Simão aqui, a última coisa que ele é estável. Ele é líder, ele assim tem um impulso para fazer as coisas. Não precisa nem chamar, ele já está lá fazendo. Ninguém perguntou a opinião dele, ele já está dando. Ele é assim, né, para frente, extrovertido. Agora, a última coisa é assim, porque é verdade que às vezes a gente faz umas injustiças com Pedro. Mas o Pedro, por exemplo, uma hora estava dizendo assim para Jesus, cheio do Espírito Santo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí arrancou até elogio de Jesus. Poxa, Simão, isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai, o Espírito Santo. Aí o Simão fica cheio. Pronto. Passa 5 minutos, Jesus começa a falar lá, ó, então gente, ó, o caminho é a cruz, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer. E aí o Simão já estava cheio. Chama Jesus, para um pouquinho aí o sermão, interrompeu o sermão de Jesus. Chamou Jesus no canto e falou, Jesus, assim a gente vai perder discípulo, assim vai cair o dízimo. Não, isso aí não vai acontecer com o Senhor não, que isso? Aí Jesus tem que virar para ele e falar assim, afasta de mim, Satanás. Que você só entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus. Simão uma hora disse assim, Jesus, ainda que eu tiver que morrer, eu morro. Porque Jesus tinha dito que todo mundo ia abandonar ele. Simão falou, eu não, olha, esses caras aqui, eles podem abandonar o Senhor, mas isso não é comigo não. Ainda que tiver que morrer, eu morro contigo. Aí, quando chegou a hora do vamos ver, é verdade que o Simão quis lutar por Jesus. Ele até arrancou a orelha de um cara lá, um tal de Mal. Mas quando Jesus falou assim, não é para lutar, é para se render, aí o Simão, já é demais, né, Jesus? Eu estou disposto a dar minha vida pelo Senhor, mas lutando, com a peixeira desembainhada. Agora, deixar me pegar, aí o Senhor já está pedindo demais. Então, quer dizer, já não foi aquele Pedro que disse assim, o que o Senhor quiser eu faço, como o Senhor quiser eu vou. Não, já era uma obediência segundo os termos dele. Mas quando Jesus olha para esse Simão, porque ele se chamava Simão, não se chamava Pedro. Quem disse que ele ia se chamar Pedro foi Jesus. Parece que Jesus, ele olhou lá dentro do Simão e viu não o que ele era, mas o que ele ainda ia ser. Quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para você, sabe por que ele não desiste de nós? Porque se você andou com Jesus já um bocadinho, alguma vez você já pensou assim, eu não sei como Deus ainda não desistiu de mim. Sabe por que não? Porque Jesus, ele não olha de acordo com o que você foi, mas de acordo com aquilo que ele vai fazer de você. Jesus não olha de acordo com aquilo que a vida fez com você. Jesus olha de acordo com aquilo que ele ainda vai fazer da tua vida. Jesus tem outro olhar. Jesus tem assim um olhar de mãe. Olhar de mãe. Tem vezes que eu vou conversar com algumas mães, né? E teve uma vez, não foi nessa igreja não, tá? Mas uma mãe chegou assim para mim, o filho estava só aprontando. Aprontando coisa pesada, assim, coisa pesada. E aí a mãe veio conversar comigo. E a mãe disse assim, pastor, olha, eu sei que o meu filho está fazendo um monte de coisa errada. Eu sei disso. Mas ele é bom. Eu pensei comigo, aonde? Não estou vendo. Mas mãe vê. E Jesus também. Jesus também. É incrível o olhar de Jesus. Ele consegue olhar para a gente e ver, inclusive, o que a gente não vê. Inclusive o que a gente não vê. Porque o Pedro, eu vou ser chamado Pedro?
pedra. Porque assim, Jesus aceita a gente como a gente está, né? Mas não para deixar como a gente está. Ele diz, vem como você está, mas para nunca mais ser o mesmo. Essa é a primeira coisa que a gente descobre. Ele me olha, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu sou, ele sabe o que eu fiz, e ainda me ama. Não desiste de mim, mas ainda vê futuro para mim. Aí uma segunda coisa que a gente descobre quando começa a andar com Jesus, que o caminho dele é a obediência mesmo. Tem esse negócio de andar com Jesus e ficar discutindo com Jesus. Quem quiser andar com Jesus vai ter que aprender a obedecer a Jesus. Mas aí a gente vai descobrindo que essa obediência que Jesus pede da gente é uma obediência assim para o nosso bem. Por exemplo, quando eu peço para o Rian comer tudo, eu estou querendo o bem dele. Quando ele está chorando de manhã assim, meio manhoso, que ele não quer ir para o kindergarten, eu falo, filho, vai para o kindergarten. Eu estou querendo o bem dele. E a mesma coisa Jesus. Olha, irmão, sabe de uma coisa? Jesus nunca vai pedir para você fazer uma coisa que é para o teu mal. Jesus vai pedir para você fazer muita coisa difícil. Vai ouvindo. Jesus vai te pedir para fazer ainda muita coisa difícil. Muita coisa, inclusive, que você não quer fazer. Muita coisa que você não concorda. Mas Jesus nunca vai pedir para você fazer uma coisa para prejudicar você. Ainda que você no início não entenda. Então, se tem uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente caminha com Jesus, irmãos, é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Obedecer mesmo sem concordar. Porque a gente quer obedecer se a gente concordar. Você lembra daquele texto da pesca maravilhosa? Você lembra como foi? O Pedro tinha pescado a noite toda e não tinha apanhado nada. E o Pedro, pescador de mão cheia, profissional. Você não está falando com um pescador de lambari, não. Um pescador, profissa. E sabia que a melhor hora para pescar no lago era à noite. Só que aí eles não pegam nada, o mar não estava para peixe, e eles já começam a lavar as redes. Ó, essa noite aí foi ruim o trabalho, vamos lavar as redes e orar a Deus para que a próxima seja melhor. E aí eles já estão lavando, chega Jesus, já está de manhãzinha, Jesus começa a ensinar, vai se juntando um povo lá para ouvir Jesus, uma multidão. E aí Jesus pede o barco do Pedro e Jesus começa a ensinar a multidão do barco. Porque Jesus, ele era muito inteligente. Ele não tinha microfone, ele falava assim de costas para o mar. Por quê? Porque o vento fica sempre a favor do mar. Então, quando Jesus falava, o vento levava a voz de Jesus. Então, a multidão ficava na praia e Jesus ficou lá no barco falando de costas para o mar. E aí, então, quando termina a mensagem de Jesus, Jesus vira assim para o Pedro e fala, então, Pedro, agora você vai, pega o barco, vai até o meio do mar e lança a rede. Aí duas coisas, né? Primeiro, era um carpinteiro falando para um pescador. O Pedro poderia falar assim, ó, com todo respeito, mas de mar eu entendo. E segundo, a gente pescou no melhor horário, à noite. Não pegamos nada. Mas o Pedro vai dizer assim, lá em Lucas, capítulo de número 5.
Você quer ver o que está lá em Lucas, capítulo de número 5? É a história que eu contei para você. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Senhor, olha, eu não concordo. Já que é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. E você sabe o final da história. Vem uma pesca que o Pedro nunca tinha visto na vida. Quase que o barco naufraga de tanto peixe. E aí ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, agora não é mais mestre, é Senhor. Afasta de mim, que eu sou pecador. Eu estou diante da divindade. Me dei conta disso agora. Afasta de mim. Porque na cabeça do judeu, Deus se afasta do pecado. E aí Jesus vai dizer para ele: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Então, você precisa começar a aprender uma coisa: obedecer, mesmo sem concordar. Porque não é um carpinteiro que está falando, é Deus. E você não concorda porque você está vendo o que está na sua frente. Ele está vendo o que está atrás. Você está vendo só a situação agora. Ele está vendo o que vai ser daqui a um ano. Você está vendo da sua visão terrena. Aqui, ó. Jesus está vendo do céu. Deus tem um GPS que não erra. Ele nunca vai falar para você fazer uma coisa para o teu mal, ainda que você não entenda. E aí que é a hora da fé, do passo de fé. Não vejo, não concordo, mas se é assim que a tua palavra diz, eis-me aqui. Vamos lá conversar. Vamos lá dizer não. Vamos acabar com isso. Senhor, eu aprendi a fazer de outra forma com meu pai, com a minha mãe, a minha cultura, o meu jeito de pensar. Mas agora eu descobri que no teu caminho é de outra forma. Eis-me aqui. Vou aprender a fazer isso. Lembro uma vez, lá no Brasil, eu estava andando de carro, GPS, e não estava achando para entrar na marginal. E aí o GPS me levando, de repente chegou assim. Você sabe que você não pode obedecer sempre o GPS, né? Mas naquela vez eu não tinha opção, porque eu estava simplesmente perdido. E aí ele me mostrou assim um caminhãozinho, uma vielinha para entrar. Eu falei assim: eu estou querendo ir para a marginal. Ele me põe aqui nessa vielinha. Como eu não tinha opção, entrei, né? Quando terminou a vielinha, sabe o que eu vi? Marginal. Bendito seja o GPS. Mesma coisa com Deus. Você está pedindo um negócio e vem a outra coisa. Deus, o que tem a ver, Senhor? Vai. Deus está vendo o que vem depois. Amém?
Então você começa a falar, puxa, ele queria que eu obedecesse. Não era para me torturar, para me fazer sofrer. Ele queria que eu obedecesse porque ele me ama. Que ele queria que eu achasse o caminho, ele queria o meu bem. Então esse negócio dos mandamentos dele não é um castigo, é uma coisa boa. Que vai me guiar na vida, vai me livrar do mal. E se eu obedecer, na verdade, eu não estou fazendo nada para ele, eu estou fazendo para mim. Então não tem que ter medo dele. Então dá para amar ele. Dá para amar um Deus que nos ama. Não dá para amar um Deus que não nos ama. Tanto que o Paulo vai dizer assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aí a gente reconhece isso e vai descobrindo, puxa, então tudo que está aqui é verdade mesmo. Se o Espírito Santo me iluminar e eu entender a vontade de Deus e eu obedecer, vai ser pro melhor. E aí terceiro, irmãos, a gente começa a amar muito Jesus. Primeiro porque ele olha pra gente, ele sabe quem a gente é e mesmo assim diz, olha, você ainda vai ser alguém na vida. Eu ainda vou fazer alguém de você. Eu não estou olhando para você de acordo com o que você fez, de acordo com o que eu vou fazer ainda por meio de você. Não estou olhando para você de acordo com o que a vida fez com você ou você fez com você. Estou olhando para você de acordo com o que eu ainda vou fazer em você e por meio de você, através de você, apesar de você. Você fala, puxa, então tem esperança andar com Deus. Você ouve que tudo que Ele falar para você na sua caminhada com Ele não é nada para o mal. Você fala, puxa. E aí você vai amar mais a Ele, sabe quando? Quando você começa a descobrir que Ele é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. É igual aquela história assim, né, que tinha um professor que entregou as folhas para as crianças desenharem, aí uma fez um borrão e foi lá entregar para o professor, cabisbaixo, chorando, e o professor pegou assim uma folha branquinha, entregou para ele e disse assim, uma folha novinha para você, certa dessa vez. Quantas vezes Deus já me fez isso com você? Porque, irmãos, na caminhada cristã, sabe uma coisa que a gente aprende? Que a gente não é tudo que a gente pensa que é. A gente não é tudo que a gente pensa que é. No começo, assim, às vezes, irmão, a gente pensa assim, que a gente é capaz de algumas coisas. Que a gente, assim, está num nível, assim, espiritual, quase assim do lado de Jesus já, sabe? Que a gente nunca vai cair em algumas coisas. Só que aí começa a caminhada com Jesus e começa a vir as provas. E aí quando vem uma prova, você cai, e aí quando você cai, você descobre assim, eu não era quem eu pensava que eu era. Eu não sou capaz do que eu pensava que eu era capaz. Eu não sou tão nobre de sentimentos assim como eu pensei que eu era. Porque a prova mostrou que você não é. Aconteceu isso com Pedro. O Pedro achava que amava Jesus muito mais do que ele de fato amava. Porque ele disse, né? Eu morro pelo Senhor. Só que aí veio a prova. E quando veio a prova, ele viu que não podia. Que ele não era tanto quanto ele pensava que era. Só que aí veio o encontro com o Senhor Jesus.
que está lá no final do livro de João, no capítulo de número 21, em que tem mais uma pesca maravilhosa. Eles descobrem que é Jesus que está lá com eles. E aí eles vão para a praia com os peixes. Jesus já está lá com 2 peixinhos, a brasa acesa. E aí o Pedro sabe que negou Jesus, ele está diante de Jesus, o Mestre, o Senhor. Ninguém fala nada, todo mundo sabe que é Jesus. E aí o texto diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus continua: em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. O que está acontecendo aqui? Primeiro, Jesus encontra o Pedro e Jesus não vira para ele e tira a patente de pescador de almas dele. Jesus não vira para ele e fala assim: você lembra lá quando eu encontrei você, que você não era ninguém, era só um Simão? E eu olhei para você, Pedro, acreditei em você, Pedro. Dediquei 3 anos da minha vida a você, Pedro. Passei noites em claro orando por você, Pedro. E você na hora H que eu mais... Parece irmão, né? Revoltado falando. Na hora que eu mais precisei de você, Pedro, você não estava do meu lado, Pedro. Ah, não começou esse discurso de irmão magoado. Não, Jesus não pegou a patente, agora nem pescador de almas mais você é. Não, Pedro, você falhou na hora do amor, né? Você achou que me amava mais do que de fato ama. Mas você me ama? Não, eu sei que você me ama. Ama mesmo? Amo, Jesus. Então, a 3ª vez você ama, né? Então vou te dar uma nova patente. Não só pescador de almas, mas está aqui o meu cajado. Pastorei as minhas ovelhas. Eu não fui rebaixado, Jesus? Não. Eu sabia que isso ia acontecer. Quem disse que eu estou decepcionado com você? Eu sabia que isso ia acontecer. Estou aqui. Agora sim você está pronto para ser pastor das minhas ovelhas. Agora você sabe quem você é. Enquanto você achava que era aquele Pedro, você não podia ser pastor das minhas ovelhas. Você ia bater nelas. Você ia achar que é o bambambam e ia querer que todo mundo andasse aí no seu rigor. Não, agora que você sabe quem é, agora você pode. Toma aqui o cajado. Cuida dos meus cordeirinhos. Com o mesmo amor, com a mesma misericórdia que eu cuido de você. Com o mesmo perdão, a amabilidade que eu trato você. Você aprendeu, Pedro, como que trata uma ovelha quando ela cai? Aprendi, Jesus. Então, faz o mesmo. Agora você pode ser pastor das minhas ovelhas. E eu tenho mais uma boa notícia para você, Pedro. Você não vai carregar esse estigma de ter me negado para sempre. Ah, não? Não. E por quê? Porque naquilo que você falhou, eu vou te dar uma nova chance. E dessa vez você não vai falhar. É isso que ele está dizendo aqui quando ele fala que vão pegá-lo pela mão, levá-lo para onde não quer. Está dizendo o tipo de morte que ele vai ter. Aquela morte que ele negou, ele vai ter de novo a oportunidade. Dessa vez, ele não vai falhar. Então, sabe por quê? Às vezes Deus permite
que você passe pela mesma prova de novo que um dia você passou e não venceu e caiu, para você acertar dessa vez. E para você olhar para o espelho e falar assim: um dia eu menti, mas eu não me tornei um mentiroso. Não vou morrer mentiroso. Deus me deu mais uma oportunidade, pela graça, falei a verdade. Eu pequei, eu reconheço que eu pequei, eu falhei, eu só pensei em mim mesmo, egoísta. Mas eu não vou morrer um egoísta, porque veio a prova de novo, e pela graça de Deus, eu reparti. Eu me neguei, não pensei só em mim. Eu sei que eu errei, mas não morri errando, porque Deus me deu mais uma oportunidade para acertar. E aí, irmãos, quando a gente vê isso, sabe o que a gente fala? Como é que eu posso não amar alguém que me ama tanto assim? Que me trata desse jeito? Nem eu mesmo me trataria desse jeito. Nem eu mesmo consigo me amar tanto como ele me ama. E aí quando você descobre esse amor, você não vai para o pecado. Porque você fica tão constrangido com o amor de Deus, você fala: não, eu não quero nunca mais isso para a minha vida. Eu quero é seguir Jesus. Eu quero servir a Jesus. E eu quero que a minha vida seja para a glória de Jesus. Eu não quero que a graça de Jesus seja vã comigo. E aí você começa a obedecer Jesus, não por medo, não por obrigação, mas finalmente por amor. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O caminho do discipulado, do seguir Jesus, é o caminho do amor. Não o teu amor por Ele, teu amor por você, o amor dele por você. E quanto mais esse amor vai se revelando, mais você vai o amando, aprendendo a amar. Até um dia que você está disposto de fato, se necessário, até morrer por Ele. Porque Ele te amou tanto, que agora você também morre de amor por Ele. E assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos,